Olá, bom dia! O programa Notícia de Frente começa agora, são 6 horas e 5 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Mais um naufrágio da terceira via. Desiste do projeto de chegar à presidência da República o pré-candidato João Dória. Em contrapartida, quem faz visita na capital e também em Várzea Grande é a pré-candidata Simone Tebet pelo MDB. E também tem a novela do VLT e DRT. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E hoje aqui um bom dia mais que especial para o professor Haroldo Arruda, porque afinal de contas somos nós dois hoje, professor. Só nós dois hoje, o Daniel Petergil, que está meio gripado, ficou em casa para se recuperar, em breve estará novamente conosco aqui no programa A Notícia de Frente. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia a você que vai nos ajudar a fazer o programa hoje, mandando suas mensagens daqui a pouquinho, né, Luciana? Com certeza, não tenho dúvida disso. Daniel, infelizmente, aqui como o professor já antecipou para você, estava um pouquinho disposto, meio gripadinho mesmo. É esse período, né? A gente falou tanto sobre as unidades de saúde, estão sobrecarregadas neste momento. É o efeito desta frente fria que passou, já está indo embora, mas ainda deixa aí algumas vítimas, viu, professor? Exatamente. E o interessante, até comentei com você antes de começar o programa, o interessante é que não estava espirrando, não estava tossindo, não estava nada, estava numa boa, tranquilo, deve ter passado mal à tarde, né? Exatamente. Da tarde para a noite, e aí realmente fica muito ruim, né? É isso aí, vamos torcer pela rápida recuperação Daniel Petergil e eu convido você a ficar aqui conosco no programa, fica aí o WhatsApp para você participar conosco aqui em todos os momentos. Eu tenho certeza que você vai caprichar hoje nas suas mensagens, né? Tá pegando fogo o cenário político, vamos falar muito sobre ele na edição de hoje. Você também pode nos acompanhar pelo portal da Gazeta Digital, do site, e também pelo Facebook da TV Vila Real. Bom, e agora eu vou pedir então para o professor Haroldo, por favor, trazer para a gente aí os destaques e a manchete do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, professor. Olha lá, ó. Defesa Civil fecha a igreja por tempo indeterminado. Está aqui, o Coité já vai colocar no enquadramento aí. No ano em que completa 300 anos de fundação, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, em Cuiabá, fecha as portas sem previsão de reabertura. O prédio foi interditado após vistoria da Defesa Civil Municipal, que apontou problemas estruturais que podem colocar em risco a integridade física dos fiéis. Entre eles está o comprometimento do piso e das estruturas de sustentação que estão sendo consumidas pela ação de cupins e umidade. A situação foi repassada para o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, que notificou o responsável pela paróquia, solicitando providências de restauro com urgência. Certamente um problema que vem se arrastando há muito tempo, né, Luciana? Né, para chegar a esse ponto de interditar, né? Lá a igreja, certamente. Tebet não vai pressionar a MDB estadual a apoiá-la. A pré-candidata à presidência da República e senadora por Mato Grosso, Simone Tebet, garante que não vai pressionar os diretórios estaduais a apoiar a sua candidatura. A congressista, durante visita a Mato Grosso, disse compreender caso a sigla libere os seus filiados a fazer aliança com outros projetos. Por outro lado, o presidente estadual do MDB, deputado Carlos Bezerra, afirma que o partido vai pedir votos para a congressista e citou indisciplina partidária em caso de desobediência. Um outro partido também que muito aliado, que certamente pode apoiar a Simone Tebet. Pode abrir mais o jornal, professor? Aqui, pode abrir mais? É o Cidadania, né, que tem aí o Marrafon como presidente. Bebê em estado grave é transferido para Cuiabá. Está aqui uma outra na manchete também do Jornal da Gazeta de hoje, tá? Médicos protestam, aqui chamam bastante atenção. Médicos protestam e atendem população sem cobrar. Exatamente. Esperas que superam 6 horas não são raras para quem depende do atendimento em unidades de saúde. Uma constatação do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Sindimed, durante visitas em unidades de pronto atendimento, UPA, e policlínicas de Cuiabá. Os profissionais alegam que o impacto dos furos nas escalas de plantão e a má condição de trabalho que deságua no paciente é um dos reflexos da contratação por pessoa jurídica. Está aqui. Inclusive, isso aqui foi tocado nesse assunto aqui
numa notícia de frente por um telespectador que mandou exatamente apontando essas dificuldades dos médicos. O setor precisa qualificar 178 mil. Nos próximos 4 anos, será preciso qualificar 178 mil trabalhadores para suprir a demanda das indústrias de Mato Grosso. De acordo com o mapa do trabalho industrial 2022-2025, 78% ou 139 mil trabalhadores mato-grossenses com formação ou inseridos no mercado laboral necessitam atualizar os conhecimentos. Outros 39 mil precisam de formação inicial, aponta o estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria. Uma realidade nacional, realmente, a falta ou a baixa qualificação, principalmente agora nessa tentativa, né, do governo federal de retomada da economia, que anda meio capengando, apesar de, né, Luciana, o ministro Paulo Guedes ter uma outra visão, né? Mas como bem disse o deputado ontem, Medeiros, Luciana, diz o seguinte: os economistas enxergam atrás dos montes, né, atrás dos morros, né? A gente espera que realmente nós tenhamos uma economia melhor, pelo menos até o final do ano, né? Para que politicamente o próprio presidente, que é pré-candidato candidato à reeleição à presidência da República, possa ter uma melhor popularidade, porque do jeito que está indo aí, com relação ao aumento dos combustíveis, principalmente, e dos produtos de cesta básica, né, que compõem a cesta básica, fica muito difícil para todo mundo, né? A pauta econômica, com certeza, vai ser a principal demanda dessas eleições 2022, porque, como o senhor bem lembrou aqui, quando os combustíveis têm altas consecutivas, o custo de vida encarece em todos os patamares. E, com certeza, professor, isso já está atingindo o presidente Jair Bolsonaro, porque, mais uma vez, ele trocou a própria diretoria da Petrobras. Ou seja, se não mudar as regras, não adianta ficar mudando rostos, ficar alterando nomes, porque isso não vai ter nenhum efeito prático. O único efeito prático nesse momento que o presidente tem, quando ele faz novamente a substituição da diretoria ou do ministro de Minas e Energia, é tentar dar uma resposta. Olha, brasileiros, eu estou tentando fazer alguma coisa para a Petrobras, mas nós já entendemos que não basta apenas a troca do comando, mas sim mudar as regras do jogo. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque em visita aqui em Cuiabá, professor, a própria pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, falou sobre a Petrobras e a responsabilidade, o poder, sim, do presidente conseguir ter avanços em relação a essa pauta. Petrobras, que já derrubou aí outros presidentes da República, viu, professor? Bom, mas nesse momento aqui, eu gostaria muito de trazer um destaque que o senhor trouxe da manchete do jornal A Gazeta. Que lamentável, viu? A situação da Igreja do Rosário e São Benedito, independente de religião. Nesse momento aqui, eu vou fazer um alerta em relação a esse quadro aqui, desculpa me sair aqui do protocolo do enquadramento, mas, gente, olha só, 300 anos e a igreja desmoronando. É um patrimônio, professor, que não pode se perder com o tempo. E aquilo que eu estava dizendo aqui, independente da sua religião, porque qualquer igreja, professor, eu diria, é o pronto-socorro da alma. E a igreja que acolhe as pessoas que estão aflitas, é claro que muitas vão sempre, já tem esse roteiro na sua vida definido, mas para outras não, professor. A igreja, a porta de uma igreja aberta significa um atendimento emergencial aí para as suas aflições. E nós temos aqui esse templo religioso que já foi cartão postal da capital se perdendo. Professor, os cupins estão lá comendo todo o madeiramento da igreja. O laudo é muito grave. O próprio Corpo de Bombeiros, olha aqui, vou abrir aspas para o José Pedro Zanetti, que ele é o coordenador da Defesa Civil de Cuiabá. Ele disse que a vistoria foi destacado que vigas e pilares de sustentação estão rachados e fofos por dentro. Estamos falando da estrutura do prédio e com isso não se brinca. Fora que esses problemas já vêm se arrastando há alguns anos e agora não se pode mais arriscar. Ele disse que é um perigo, é brincar com o perigo, permitir que os fiéis tenham acesso ao templo religioso. Tanto que as missas, há 8 dias, elas foram transferidas para o salão paroquial, professor. Chega a ser impressionante, Luciana, chega a ser impressionante o descaso que os nossos governantes têm. Isso é fato, não só aqui em Cuiabá,
né, em boa parte do Brasil, infelizmente, é uma questão cultural, né, a falta de cultura de investimentos e manutenções do nosso patrimônio histórico, né. Sabe-se que uma cidade sem história é uma cidade sem identidade, é um povo sem identidade. A gente não pode simplesmente abandonar os nossos patrimônios culturais, as nossas igrejas, os nossos museus. Vez ou outra, nós aqui noticiamos exatamente casas caindo, casarões caindo, né? Casarões que representam toda uma história, toda uma identidade da nossa cidade, né? Infelizmente, a gente não tem. E o pior de tudo isso é que a gente não vê iniciativa, muitas vezes, né? Do setor público, da área pública mesmo, de fazer parcerias para que essas instituições, para que esses museus, essas igrejas possam ser preservadas. Em qualquer parte do mundo, se você pegar o Japão, por exemplo, que é referência, né, você vai perceber que os museus são todos eles, sem exceção, mantidos por boa parte por parceria público-privada. Quantas empresas no município, né, quantas empresas no estado recebem benefícios fiscais, né, recebem algum tipo de renúncia fiscal e não são, de certa forma, não têm, de certa forma, iniciativa de, como contrapartida social, de responsabilidade social, adotar uma igreja, adotar uma escola, adotar um museu que seja para poder ter essa manutenção. É bom para a empresa porque é um marketing societal, né? Um marketing social muito grande, importante para essa empresa. Não se tem essa cultura, infelizmente, né? E infelizmente as empresas não enxergam essa oportunidade de marketing, aliando a sua marca, né, à manutenção de determinadas praças, determinadas áreas públicas, né? E aí você tem exatamente essa situação. O Poder Executivo não dá conta de fazer a manutenção, porque não se tem um planejamento, entra gestor e sai gestor, eles pegam a coisa pela metade, no máximo uma revitalização. O que vai acontecer agora é a Prefeitura assumir o problema, revitalizar novamente, né, com dinheiro público, gastar na revitalização, daqui a pouquinho, passados alguns anos, nós teremos mais uma notícia da mesma forma. Né? Infelizmente é assim que acontece. Quer dizer, o que falta realmente é essa cultura de entender que a cultura é algo fundamental para garantir identidade ao povo. É isso aí. Olha só, professor, só que assim, nós sabemos que a responsabilidade dos templos religiosos, né, também é da paróquia, é da igreja, ela tem recurso, mas nós estamos falando de um patrimônio histórico. Então, assim, é importante sim que nesse momento exista uma contrapartida também do poder público. Olha só, a igreja, ela vai realizar ainda neste ano aquela tradicional festa de São Benedito, justamente para angariar recursos e ajudar na manutenção desse templo religioso. Então, as autoridades, só provocou aí, né, professor, o poder público pode contribuir? Pode contribuir. A gente está falando de emendas parlamentares, né? Algumas emendas, elas podem ser encaminhadas sim. Por quê? Se o poder público se volta apenas para um templo religioso, todas as outras religiões vão também querer ter essa contrapartida, né, professor? Claro. Porque também não é justo privilegiar apenas uma em detrimento de todos os outros segmentos religiosos. Exatamente. Então, temos que ser justos neste julgamento, mas olhar com atenção, sim, para esse templo que tem mais de 300 anos, é um símbolo religioso aqui, é um patrimônio da capital mato-grossense. O padre Pedro Canísio está concentrando todos os seus esforços, ele lamenta, ele se envergonha desta situação, está pedindo aí a colaboração de todos para ajudar os fiéis na organização, nos donativos desta grande festa de São Benedito que vai acontecer no meio do ano. Enquanto isso, a igreja permanece, sim, infelizmente interditada, de portas fechadas, atendendo apenas no salão paroquial. Fica aí as nossas manifestações de apoio a esse templo religioso, viu, professor? É isso aí, o poder público precisa e deve, né, tomar par do problema, já está, de certa forma, acompanhando isso, né, e ajudar a comunidade, né, por meio de ações, muitas vezes, de parceria público-privadas, né, com empresas que realmente possam ajudar no sentido de revitalizar essa igreja e muitos outros patrimônios históricos que nós temos aqui na nossa cidade. Obrigada, professor. Bom, vamos agora mudar de assunto. Gente, tem eleições 2022 e aí tem algo muito importante já acontecendo com prazo final para o registro das federações partidárias. Pois é, um momento muito importante e crucial de todo esse processo eleitoral. Mas quem vai trazer todas as informações para a gente agora é o repórter Oliveira Júnior, ao vivo. Já temos Oliveira, conta para a gente, Oliveira, estamos já em contagem regressiva?
conta para nós sobre as federações. Qual é o prazo final? Pois é, Luciana, bom dia para você, bom dia Daniel, Haroldo, Arruda Júnior, você que acompanha a notícia de frente em todo o estado de Mato Grosso, nos prestigia com a sua audiência. O prazo final para que as federações partidárias façam o registro termina no próximo dia 31. Esta é uma decisão inédita no país. A nova regra criada depois que as coligações partidárias foram extintas para os pleitos regionais e mantidas apenas para as eleições majoritárias. Permite que duas ou mais siglas atuem em conjunto. Inicialmente, a data final para este registro era 1º de março, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, acabou prorrogando esse prazo. Diferente das coligações, onde a parceria pode ser desfeita assim que se encerrasse o prazo eleitoral, nas federações os partidos mantêm sua autonomia, mas devem atuar como um só desde o período eleitoral, quando os candidatos vão concorrer a cargo político até o fim dos 4 anos do mandato, caso sejam eleitos. O eventual descumprimento desta regra poderá causar ao partido dissidente a impossibilidade de federar com outras siglas durante as 2 próximas eleições ou até completar o prazo mínimo remanescente. Aprovadas pelo Congresso no ano passado, as federações foram criadas para tentar minimizar os problemas criados pela pulverização partidária no país, que tem, acreditem, atenção você, eleitor, 32 siglas partidárias, das mais variadas facções. Alguns desses partidos sequer conseguiram eleger representantes no parlamento. Unidas, as agremiações também fundem o tempo de televisão para a propaganda eleitoral e recursos que recebem para campanhas e a manutenção dos partidos. E é exatamente aí que está o X da questão. Por quê que esses partidos se unem? Os chamados nanicos se unem, né, com outros partidos grandes para ceder espaço de televisão, né? É uma estratégia utilizada há muito tempo e que com essa nova regra imposta pelo Superior Tribunal Eleitoral vem muito mais forte neste ano. É isso aí, Luciana. Tá certo, Oliveira, obrigada aí pelas suas considerações, pelas informações, professor, esses casamentos aí com as federações. No início começou a confundir e depois uma batalha entre a busca, né, por partidos que realmente podem trazer mais densidade de votos, professor. Mas está acabando esse prazo aí para decidir. Está acabando o prazo. De fato. É uma luta sem fim, né? Observem a cultura de transgressão, até onde ela vai. Né, até onde ela vai no nosso país. Nosso país ele é campeão, né, em arrumar situações, em tentar desviar das leis, desviar das regras, né? E essa questão da federação nada mais é do que uma tentativa de acabar com essa cultura de transgressão entre os partidos oportunistas. Não se tem nem ideologia suficiente para tanto partido, mais de 30 partidos, né? Que tipo de ideologia é essa? Nós temos um apagão geral no Brasil com relação a ideologias partidárias, salvo um partido ou outro, né? Mas eles se compõem, eles nascem, eles brotam, né, no Brasil, esses micropartidos, justamente para poder vender espaço de televisão, para poder ter oportunidade de ganhar alguma coisa junto aos partidos maiores, né? E agora com a federação também ficou difícil para os partidos, atuais partidos, né, terem que se aliar com outros partidos e conviver pelo menos durante 4 anos, conviver mesmo durante 4 anos. É mais uma tentativa de tentar minimizar esse problema que é de longa data em nosso país. Eu espero que realmente vença o bom senso numa situação como essa, porque realmente não dá para você conviver num país com mais de 30 partidos, inclusive, imagine você como é que o Executivo, o Governo Federal, consegue ter governabilidade, algo importante, né? Tendo mais de 30 partidos no Congresso Nacional. A relação entre Executivo e Legislativo ela deve ser franca, direta, transparente, rápida, com uma certa assertividade. Desse jeito é praticamente impossível você governar, né? Ter exatamente colocar em prática exatamente essa questão do presidencialismo de coalizão, né, porque você não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo, porque existem inúmeros oportunistas de partidos que compõem, né, e que fazem nascer partidos aí sem o menor sentido.
Muito bem, professor. Ainda continuando sobre as eleições 2022, vamos para uma reportagem agora que mostra todos os passos da pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, do MDB. Ela fez uma visita especial em Cuiabá, passou por Várzea Grande, depois esteve com o governador Mauro Mendes e finalizando na Assembleia Legislativa. Vamos então acompanhar todos os detalhes desta visita da Simone Tebet, a senadora da República. Bom dia a vocês da bancada e quem nos acompanha aqui na Notícia de Frente. A senadora sul-mato-grossense Simone Tebet, do MDB, escolheu Mato Grosso, claro, seu estado vizinho, para começar uma caminhada em busca de uma consolidação de uma candidatura à presidência da República, sendo um nome da famosa terceira via. E durante a visita da senadora aqui em Mato Grosso, de manhã, ela visitou o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, e durante essa visita ela foi surpreendida da notícia da desistência à candidatura à presidência da República por parte do ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Olha, houve um fato novíssimo aí, né? Um fato que ninguém esperava, para o momento pelo menos, que era a desistência do ex-governador João Dória da postulação dele à presidência da República. Então isso muda o quadro, muda o cenário. Não sei se isso poderá levar a uma discussão de federalização, né? PSDB e Cidadania que já estão federalizados, querer federalizar com o MDB, não sei nem se seria essa pauta, mas eu estou dizendo que o prazo para federalização é 31 de maio agora. Então, não sei se a desistência dele agora abre portas para isso, mas muda o cenário, fortalece a pré-candidatura da senadora Simone Tebet e o vice com certeza será amplamente discutido até o momento das convenções, porque muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. O maior compromisso meu, numa cidade do porte médio, grande, como é a cidade de Várzea Grande, nós estamos em terceira maior cidade do país, em cima do saneamento básico, né? Os recursos federais aí são muito importantes nessa área. Nós tínhamos o PAC aí, que era de grande valia para os municípios. Até porque a cidade de Várzea Grande, ela cresce mais de 15% ao ano. Nós tivemos um crescimento de mais de 15% referente ao ano passado. Então, as cidades estão se desenvolvendo muito. Então, a gente pede os investimentos, não só na área do saneamento básico, mas na saúde também, e que ela leve também na redistribuição do Pacto Federativo, possa atender os municípios, porque as demandas não estão nos estados, não estão no estado da federação, e sim nos municípios. Então é isso que a gente vai levar a senadora Simone Tebet como proposta de governo para ela, e que sim, ela foi eleita, né, que tem esse olhar diferenciado pelas cidades de médio porte. E nós conversamos com a senadora, inclusive, sobre a opinião dela da desistência de João Dória à presidência da República e das conversas que o partido dela, o MDB, já tem com uma frente democrática, como ela intitula, para costurar alianças ao seu projeto de candidatura à presidência da República. Primeiro, eu tenho o maior carinho e admiração pelo ex-governador João Dória. A gente sempre se comunicava, sempre se falava, e vocês podem ver que nessa pré-candidatura de ambos sempre o embate foi no mais alto nível. Não há uma linha do governador João e nem da minha parte de rivalidade, né? As disputas democráticas foram na mais absoluta civilidade, que é um exemplo bom para o Brasil, né? É assim que se faz política. Vamos parar de relativizar, achar que política é coisa de rasteira. A política é coisa séria, é coisa que é referência. Nós temos que dar essa referência, esse bom exemplo para a nossa juventude. Então, aqui, o meu respeito ao ex-governador João Dória, pelo ato de grandeza também e de generosidade e espírito público. Ele teve um problema com o partido que não cabe a mim, neste momento aqui, tecer qualquer tipo de comentário. Amanhã nós teremos uma reunião oficial do MDB para ratificar, né, oficializar a nossa candidatura. Haverá uma reunião da executiva do Cidadania e da executiva do PSDB e nós estamos com muita confiança de que eles poderão sim se somar a nós. Depois, Simone Tebet passou pela Assembleia Legislativa, onde fez também uma visita ao presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, que é da União Brasil, e fez alguns comentários sobre essa viabilidade ou não de uma candidatura dela à presidência da República. Por enquanto, é um projeto. A senadora busca aí uma envergadura, alianças para construir esse espaço, um enfrentamento muito forte, já que há essa polarização entre direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, na corrida presidencial.
Olha, eu acho que nós temos que ter várias opções para o eleitor. E quem sabe haja uma mudança disso lá na frente. Mas, assim, eu acho que no momento o que a gente está vendo é uma situação muito complicada, porque nós estamos vendo uma polarização antecipada já entre o Lula e o Bolsonaro. E nós ainda temos aí, eu estava acabando de falar aqui, inclusive para a senadora, que tem um grande número de candidatos que não gostam de determinado candidato. Por exemplo, ele não gosta de Bolsonaro, mas ele odeia o Lula. Então ele vai votar no Bolsonaro porque ele acha que é o que pode derrotar o Lula. Ainda tem mais essa faixa de candidatos que está votando em um ou outro por conta dessa polarização e do próprio eleitor não estar acreditando na possibilidade de uma terceira via. E isso pode mudar com o horário eleitoral, pode se colocar na cabeça do eleitor que pode sim ter uma terceira via. Então nós temos que esperar o horário eleitoral para a gente ver realmente como que vai se comportar o eleitorado. Até agora eu diria que a terceira via, antes do horário eleitoral, ela é inviável. Agora, depois do horário eleitoral, pode ser que haja uma mudança. A nossa pré-candidatura desse grupo representa uma alternativa a tudo que está aí. Né? Parar de falar de Lula e de Bolsonaro e falar do Brasil real, do Brasil que entrou no mapa da fome, do Brasil que tem crianças e jovens fora da sala de aula, que você tem milhões de desalentados sem esperança. A pior coisa que pode acontecer com um país é um país de desalentados, é um país de pessoas que não têm mais esperança nem expectativa de voltar o Brasil precisa voltar a sonhar, mostrar que tem pujança, que tem força em estados como Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, que são celeiros do Brasil. Então, esta é a mobilização desse centro democrático. É uma mobilização a favor da democracia e tudo o que ela significa, né? Instituições fortes, imprensa livre, os poderes independentes e harmônicos, o direito de vir, as liberdades públicas e o direito de votar e ser votado, mas é mais do que isso. É uma frente que significa também apresentar alternativas para esse grave momento que o Brasil atravessa. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, José Porto. Professor, eu vou confessar, durante todos os meus anos aqui de cobertura de candidatos à presidência da República e de pré-candidatos, algo me chamou muita atenção em relação à visita da pré-candidata Simone Tebet. Professor, foi a primeira dos últimos anos que realmente conhece Mato Grosso. Olha aí. Por quê? Ela é uma filha de Mato Grosso. Ela foi já deputada estadual pelo estado vizinho, Mato Grosso do Sul. Ela foi prefeita do município de Três Lagoas por 2 mandatos consecutivos, com uma aprovação acima de 70%. Chegou ao cargo de senadora da República, muito elogiada em sua atuação. E quando ela chegou em Várzea Grande, que foi o primeiro local em que ela esteve, ela foi recebida pelo prefeito Calil Baracate. Ela disse o seguinte, ela mandou recado, professor, para todos, começando pelo agro. Ela disse o seguinte, eu conheço a região centro-oeste do país como ninguém. O que nós precisamos é de agroindústria, já tirando, professor, o agronegócio de uma situação muito confortável, porque é mais simples você encaminhar toda a nossa riqueza sem ter um valor agregado. Ou seja, ela entende que para alavancar a economia do Brasil e também principalmente da região centro-oeste é provocar o agro, esse gigante tão importante. Por quê? Ela entende que ele pode e deve avançar com a agroindústria. Já imaginou se tivéssemos isso aqui na região centro-oeste, principalmente Mato Grosso? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que ela disse em relação à pauta econômica? A fragilidade principal é o quê? É o combustível, é a Petrobras. E claro que existem alternativas. É preciso ter boa vontade política. Ela elencou, por exemplo, o Fundo de Estabilização, a questão dos tributos federais. O governo tem sim condições de dar isenções, não judiar apenas dos estados, professor, mas o governo tem sim uma forma de conduzir essa pauta de uma outra forma mais eficaz. Em relação à desigualdade, é claro que todos os
pré-candidatos vão falar sobre esse tema. Mas ela entrou num ponto central, na economia. E ela não quer falar de polarização. Sabe por quê, professor? Ela disse que está cansada de ouvir só Lula de um lado, Bolsonaro de outro, como se não existissem outras alternativas. Chegou o momento de se discutir mais a terceira via, embora esteja naufragando ainda. Por quê? Se a gente contabilizar, professor, os percentuais de intenções de votos para Lula e para Bolsonaro, ultrapassa a barreira dos 70%. Sobra muito pouco para a terceira via. Mas nós temos desistências. E aí vou perguntar algo para o senhor, que realmente foi a pergunta que eu praticamente fiz para todos da cúpula do MDB. É possível romper com a polarização? Seria salutar? Seria ruim para o Brasil romper com essa polarização? Simone Tebet é o equilíbrio necessário para que o Brasil realmente possa reforçar cada vez mais o conceito de democracia. É muito importante a presença dela, independente dos números, os percentuais ainda inexpressivos nas pesquisas apontados por alguns institutos de pesquisa, né? Ela tem o equilíbrio necessário para isso e é isso que importa daqui para frente. Toda polarização não faz bem para o Brasil, eu já disse por várias vezes. A gente precisa ter um chefe de Estado que tenha equilíbrio suficiente e trate as questões polêmicas e os problemas do país com muita parcimônia, com muito equilíbrio, com muito bom senso, com muita sabedoria, com muita proporcionalidade, né? Ela agora vai ser cada vez mais pressionada para poder fazer com que essa terceira via decole, né? Uma vez que o João Dória desistiu porque foi traído, isso é fato, mas isso é coisa da nossa política mesmo. O Brasil é campeão. Lealdade não combina muito com a política brasileira, não. Na primeira oportunidade, os caras puxam o tapete mesmo. E foi exatamente isso que fizeram com o Dória. Desrespeitaram completamente as prévias, né? Muitos outros candidatos também, pré-candidatos à presidência da República, já declinaram. Moro, Mandetta, Rodrigo Pacheco, né? Mas nasce uma terceira via real. Você pode até não gostar, pode não concordar, né? Pode não aceitar, mas ela é necessária. Ela é necessária. Que tivéssemos a quarta via, a quinta via, a sexta via. Democracia se constrói exatamente dessa forma, não depositando, sobretudo, a política em extremos, né? Nos dois polos, com radicalidade, com intolerância, né? Nós precisamos, sobretudo, acabar com essa intolerância em nosso país, que não leva a absolutamente lugar nenhum. Não adianta você ser radical de direita ou radical de esquerda. Isso é ruim, é bom para a sua bolha, mas é ruim para o país como um todo, para a coletividade como um todo. A gente precisa, neste exato momento, de ter alguém que possa conciliar, que possa unir os brasileiros, né? E deveria ter sido assim lá atrás, em 2018, e infelizmente não aconteceu. Eu acho que boas intenções vieram do governo Jair Bolsonaro, mas a gente já vem de 20 anos aí de polarização. 20 anos, tanto é que Jair Bolsonaro se elege justamente por conta do nascimento de um novo processo que tenta, de certa forma, ir contra um sistema que estava aparelhando o Brasil em todos os sentidos, com muita corrupção. Foi bom, é necessário, mas não pode ser, de certa forma, ser depositado no extremo político em nosso país, né? Simone Tebet está aí, comendo pelas beiradas, como diz o bom mineiro, né? Tentando aliar aí alguns partidos importantes, PSDB, Cidadania, MDB, certamente vai fazer coalizão com outros partidos, né? E vai vir com essa proposta exatamente de equilíbrio, o que o Ciro Gomes não consegue construir. O Ciro, quando ele é provocado, ele simplesmente ele perde o controle absoluto, o que você não vai encontrar na Simone Tebet, apesar de você ter num debate, por exemplo, alguma agressão verbal, alguma acusação, alguma denúncia. Tem problemas? Claro que tem. Qual político brasileiro que não tem problemas em nosso país, né? Mas é importante e vamos torcer para que realmente ela possa expor, sobretudo, o seu plano de governo, as soluções para as mazelas, para as dificuldades que o nosso país enfrenta, porque ninguém mais aguenta, né, gritaria e xingamento entre candidatos. O que a gente quer é exatamente pessoas com bom senso, né, com inteligência e sabedoria suficientes para que possa ser um bom chefe de Estado.
Olha só, professor, falando ainda sobre a polarização, porque tem muitos desdobramentos essa vinda da pré-candidata Simone Tebet à presidência da República, mas nesse momento a gente vai encerrar esse assunto sobre a polarização. O deputado Thiago Silva acompanhou toda a comitiva da pré-candidata. Vamos ouvir então a avaliação do parlamentar em relação à polarização, se é possível ou não rompê-la. Eu acredito que a pré-candidatura da senadora Simone Tebet é uma candidatura legítima, porém o partido está buscando aí apoios para que realmente ela possa se consolidar nos próximos dias, né? Nós estamos aí numa polarização, as pesquisas têm demonstrado, são dois nomes muito fortes, né? E o PMDB é um partido que tem representatividade em todo o Brasil, é um partido que sempre foi protagonista em toda a discussão e agora não será diferente. Eu acho que é muito importante a candidatura da Simone, até mesmo para sair da polarização e colocar realmente em pauta aquilo que é importante para o Brasil, né? Nós não podemos ficar apenas na polarização do partido A e do partido B, mas sim discutir os problemas do Brasil, isso que a população espera, né? Nós precisamos discutir a logística, precisamos discutir a educação, a saúde, para que realmente nós possamos ter um Estado mais justo e igualitário. Olha, a avaliação, então, do deputado muito coerente, né? Muito centrado, professor, falando da necessidade de quebrar, de romper com essa polarização, né? Isso aí. Bom, olha só, são 6 horas e 40 minutos, vamos voltar a falar isso, mas depois, que a gente vai agora para um rápido intervalo, na sequência vamos falar sobre a desistência do pré-candidato à presidência da República, João Dória, viu? Então a gente fica com imagens do trânsito nesse momento. E aí, probleminha nas imagens do trânsito, professor. Ficamos então com as imagens da igreja do Rosário São Benedito, que mostramos aqui está padecendo com o tempo. Voltamos em instantes.